O PSDB, que governou Minas por 12 anos até 2014, ainda não tem candidato próprio para disputar o Palácio da Liberdade. O campo político, liderado pelos tucanos, está dividido em torno de nomes de outros partidos. Conversa comigo o secretário-geral do PSDB em Minas, deputado João Vitor Xavier. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian. Deputado, ainda há um cenário indefinido nesse período, até porque é o período da janela partidária aberta até aí 7 de abril, que vai durar esse prazo. Qual o senhor acha que será o rumo que a legenda vai tomar? Né? Que ainda não tem digamos que é chamado de o candidato natural. Olha, nós não temos ainda um candidato definido, mas nós temos talvez o melhor candidato possível, que é o professor Antônio Augusto Anastasia, ex-governador de Minas, deixou o governo com uma aprovação muito grande. Todas as pesquisas feitas por nós e pelos nossos adversários indicam o nome do professor Anastasia como um nome importantíssimo para esse processo eleitoral e um nome que tem condição de liderar uma ampla aliança com partidos que hoje, inclusive, têm candidaturas colocadas, mas que nós sabemos, pelas conversas de bastidores, que podem aderir a um projeto de unificação através do nome do professor Anastasia. Ele conseguiria reunificar esse grupo? Eu tenho absoluta convicção disso. Ele tem condição de aglutinar o grupo, o campo político que esteve com ele durante o governo e talvez ter um campo político ainda mais ampliado com outros grupos e outros segmentos que não estiveram com ele quando foi governador de estado. Mesmo Diniz Pinheiro, porque fala-se especialmente nos bastidores, não é coisa que ele admita publicamente, mas que ele teria ficado bastante chateado de 2014 para cá, e daí uma posição que ele toma que não tem volta, não é que não teria volta. Não tem nada na política que não tenha volta. O Diniz é um político experiente, foi um presidente dessa casa, e como um presidente do parlamento, certamente ele sabe que o diálogo é sempre o melhor caminho. A política é assim, às vezes ficam feridas, às vezes ficam sentimentos de uma composição não muito adequada por qualquer das partes, mas não há nada que o tempo não cure e que não resolva. Eu acredito muito no bom senso de todas as partes e tenho certeza que o Diniz jamais se furtará ao diálogo, até porque ele tem muitos companheiros no PSDB, né? Nenhum partido é unânime. Tem pessoas que simpatizam mais com o nome do Diniz, tem pessoas que simpatizam mais com o nome do Márcio, tem pessoas que simpatizam mais com o nome do Rodrigo Pacheco. Isso é natural, isso é do processo democrático, isso é do processo político. Agora, aqueles que simpatizam mais com o Pacheco não têm menos respeito ao Diniz, ou aqueles que simpatizam mais com o Diniz não têm menos respeito com o Márcio Lacerda. É apenas questão, talvez, de uma empatia maior com determinado nome, de uma leitura diferente, distinta do cenário político. E o Diniz sempre foi um companheiro muito próximo desse campo político. Ele foi presidente da Assembleia por esse campo político, ele foi candidato a vice-governador por esse campo político, é uma pessoa de enorme expressão na política de Minas Gerais. Eu tenho certeza que no momento adequado será possível convergir ideias, seja para uma candidatura do Anastasia, seja para um primeiro turno de eleição com o próprio nome do Diniz, com outros nomes, seja num segundo turno, em algum momento isso há de convergir. O PSDB, digamos que o senador Anastasia se mantenha fora da disputa pelo governo do Estado. Mas vamos pensar no melhor cenário. Nós vamos começar pelo pior cenário. Mas esse é um cenário possível, até porque até agora, desde o ano passado, ele vem sofrendo uma forte pressão. Agora ele sofre, inclusive, uma pressão nacional, porque interessa, a gente sabe que interessa a Geraldo Alckmin, que é o pré-candidato do PSDB à presidência da República, ter em Minas um palanque forte. Nós somos o segundo maior colégio eleitoral. Então ele está sob forte pressão e vem resistindo bravamente. Há emissários dele que dizem que nem pensar que ele vai ceder, outros que dizem não, pode ser que sim e tal. Mas se ele não ceder, nós temos aí uma clara divisão dentro de um campo político que foi sempre liderado pelo PSDB. Isso pode dividir, inclusive, o PSDB? Eu não acredito. A permanecer essas candidaturas? Eu não acredito que nós já tenhamos posições tomadas irreversíveis para um processo eleitoral que ainda está distante. Olha, cada dia nesse mês de março vai valer por um mês, e o mês vai valer por um ano.
porque é um período de muitas mudanças, né? Deputados vão mudar de partido, candidatos vão mudar de partido, pré-candidatos vão mudar de partido, então tem muita coisa para acontecer. Cada dia vai ser uma eternidade nesse processo. E eu sempre sou um defensor do bom senso. Eu acho que política é soma. Para ganhar uma eleição, você tem que ter, primeiro, bom candidato e, segundo, unidade em torno desse nome e desse bom candidato. Eu tenho a convicção de que o Anastasia é um excepcional candidato que traria essa unidade para o nosso campo e para o nosso grupo político. E, se não for possível a candidatura do Anastasia, pode ser o que você chame nesse momento de divisão. Eu não chamo de divisão, eu chamo de debate interno. Nós temos nomes que não são, a parte do Anastasia, nós temos nomes que não são unanimidades. Eu poderia dizer que dentro do nosso campo político, a Anastasia é praticamente uma unanimidade. Caso ele decida não disputar, o que eu não estou convencido ainda, acho que ele pode ser o nosso candidato, aí é natural que tenha uma discussão interna, uma disputa interna, que é natural do processo democrático. As pessoas enxergam a disputa interna e a disputa na política como se fosse algo de anormal. Não é. Não, nós aqui estamos só curiosos, queremos saber. Claro. Interessa a todo mundo. Eu gosto muito do modelo americano, Vivian. Os americanos, eles discutem, eles debatem, eles vão à exaustão na disputa partidária. E depois, quando se chega a um nome, eles caminham e convergem dentro daquele processo. Por isso eles têm uma democracia tão forte. A gente escuta aqui diversas fontes diferentes e, além da questão de serem três, nesse momento existe, a gente tem que chamar a atenção para a especificidade. Neste momento, o PSDB, que foi um líder por tanto tempo, que esteve à frente do governo por tanto tempo, pode acabar tendo que apoiar um candidato fora do partido. É isso mesmo? Porque o senhor é um defensor de prévias, não é? Ou o senhor acha que não pode apoiar fora do partido, claro que tem que fazer prévias e ter um candidato próprio? Fazer prévias não necessariamente é para escolher um candidato do partido. Você pode fazer um modelo de prévias, de debate, de discussão, até para definir dentro do partido que o melhor não é apoiar um candidato do partido, às vezes o melhor é apoiar um candidato de outra coligação, de outra chapa, de outro partido. Por que não? Nenhum partido pode sofrer de arrogância, de achar que só os seus quadros são os preparados para governar o Estado, que só os seus quadros são os que estão prontos para dirigir o Estado de Minas Gerais. O PSDB não pode ter essa arrogância. Mas há demandas internas, né? É natural que tenha. De quadros que desejam ser candidatos. Nós temos grandes nomes dentro do partido. E acho que o partido pode ter um nome próprio, mesmo que não seja o Anastasia. Mas também pode apoiar um outro nome. O que eu fico assustado, às vezes, Vivian, com o cenário político, é que as pessoas tratam como se o PSDB tivesse obrigação de ter candidato. Aí quando você fala o seguinte, não, olha, podemos apoiar um outro candidato. Olha, o partido está enfraquecido. Ou então, quando o PSDB fala o seguinte, não, vamos ter um candidato. Olha, o PSDB quer ser candidato a qualquer custo, quer ter um candidato a qualquer custo. Então, mas há, de fato, uma indefinição no momento crucial. Mas quem está definido no momento? Quem está definido até agora? A gente não sabe se o governador... nomes, né? A gente não sabe se o governador do estado vai ser candidato à reeleição. Governador com mandato, com a caneta na mão, exercendo o mandato que foi lhe dado legitimamente. Há comentários de que ele pode não ser candidato, que ele pode renunciar e ser candidato a senador. O PMDB, que é o partido do presidente da Assembleia, uma figura de extrema força na política, como deputado Adalcleves, qual vai ser o papel dele na eleição? Ele é candidato ao Senado? Ele pode vir a ser o candidato do campo que hoje governa o Estado à reeleição? Então, se eles que estão com a caneta na mão não têm uma definição no quadro deles, nós que estamos na oposição é que temos obrigação de ter há 7 meses de eleição. Desses três nomes que o senhor mesmo citou, Márcio Lacerda, Diniz Pinheiro, Rodrigo Pacheco, tem algum que está mais próximo dos tucanos? Olha, cada um tem o seu grau de proximidade e o seu grau de distância. Eu vejo hoje o mais distante de todos é o ex-prefeito Márcio Lacerda, que disse publicamente há uma semana nos jornais que não quer contar com o apoio do PSDB.
Foi ele que disse, está em todos os jornais, e eu, inclusive, presenciei essa entrevista dele num evento, achei, inclusive, muito descortês, porque ele disse isso dentro de um evento onde recebíamos o candidato à presidência da República do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Então, participando de um evento com o candidato do PSDB, ele disse que não gostaria de contar e que não pretendia contar com o apoio do PSDB. Não é porque ele sabe que não terá? Como é que é a relação dele dentro do PSDB? Talvez pelo fato dele ter tido o apoio do PSDB muito fácil em 2 eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, ele acha que a coisa tem que ser no tempo, na vontade e no gosto dele. Política não é assim. Não necessariamente o tempo dos partidos é o tempo dos candidatos. Então, eu aprendi que na vida, às vezes, o que vem muito fácil não tem muito valor, né, para muita gente. Então, como o Márcio teve 2 eleições extremamente fáceis, caiu de paraquedas no colo dele, a eleição de prefeito de Belo Horizonte, uma reeleição onde o nosso campo deu a ele 19 partidos numa coligação, e ele depois não foi capaz de retribuir isso na eleição, talvez ele ache... Em 2016. Talvez ele ache que tudo tem que ser no tempo dele, no molde dele, mas isso é um problema dele, isso é uma questão interna dele e do partido dele. Hoje eu vejo o Márcio como mais distante do PSDB. No caso do Diniz, é público, é notório que o Diniz tem dialogado mais próximo ao campo do Márcio do que do nosso campo. Mas temos dentro do campo do ex-presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, companheiros muito próximos e que defendem o diálogo mais estreito com o nosso campo. Então acho que é possível uma reaproximação e uma discussão de uma chapa, de uma pauta mais próxima com o ex-deputado Diniz Pinheiro. E o Rodrigo Pacheco, vejo nele um esforço muito grande de dialogar com o nosso campo, tem dado declarações públicas que pretende convergir com o PSDB e pretende ter o apoio do PSDB nas eleições. Já teve, inclusive, uma manifestação clara já escutei dele, Anastasia. Já escutei dele, inclusive. Né? Isso foi uma pergunta que eu fiz ao Rodrigo Pacheco. Perguntei, olha, você pretende contar com o apoio do PSDB? Você gostaria de institucionalmente abrir diálogo com o PSDB? E ele se colocou à disposição e esse diálogo tem sido feito. Agora, essa divisão a permanecer não vai facilitar para o projeto de reeleição do governador, Fernando Pimentel? Não sei, o campo dele também me parece um pouco dividido, né? Porque quando a gente percebe que o Rodrigo Pacheco, de quem estamos falando agora, era um aliado do Pimentel até poucos dias atrás, foi um apoiador do Pimentel na eleição, o PMDB do Rodrigo Pacheco apoiou o Pimentel. Não o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco apoiou o Pimentel. Publicamente? Publicamente, declaradamente, o material de campanha dele com o Pimentel, declaradamente. Então, acho que ele também está perdendo alguma coisa, acho que ele também está perdendo algum apoio. Há uma dissidência de parte de apoiadores que também manifestaram outro caminho, outro campo político. Eu acho que o cenário está muito aberto, não tem ninguém que está com a eleição fácil, com a eleição ganha. Vai ser uma eleição muito difícil, muito disputada e muito complexa para todos os partidos, para todos os campos, para todos os candidatos. É óbvio que quem está com a caneta na mão tem condições e instrumentos de persuasão político, de quem está na oposição não tem. Mas é um cenário ainda muito aberto. Eu vejo com muito otimismo a condição do nosso campo político ganhar essa eleição. Agora, nós falamos de prévia, o senhor falou que é possível que ocorra. Existe alguma possibilidade, assim, alguma data, algum calendário prevendo isso? Não tem calendário interno do PSDB a respeito de prévias. Eu fiz a proposta dentro do partido, está sendo discutida ainda não há nas instâncias. Conclusão. Não, está sendo discutido nas instâncias partidárias, até porque a minha proposta de prévias, eu sou sempre um defensor das prévias, sou sempre um defensor do processo democrático. Eu acho que isso fortalece as bases partidárias, fortalece os prefeitos, os vereadores, as lideranças, os presidentes dos partidos nos municípios. Então, eu acho que sempre deveria haver prévias, mesmo que essas prévias fossem para homologar um candidato que é praticamente consenso, como o senador Anastasia. Agora, isso é uma visão particular, pessoal minha, não necessariamente tem que ser a visão
de todo o partido, de todo o nosso grupo político, de todo o nosso campo político. Mas o que eu sinto hoje é que há uma esperança crescente no partido de que o senador Anastasia possa ser o nosso candidato a governador. E se ele for o nosso candidato a governador, creio que esse processo de prévia será dispensado dentro do partido, até pela unidade natural que representa o Anastasia. Deputado, especialmente nos bastidores se discute muito, isso está nos jornais também, se discute muito a preocupação dos políticos, inclusive dos correligionários, com a perspectiva de ver o senador Aécio Neves subir em palanques das disputas majoritárias. O senador que ficou muito fragilizado com as denúncias envolvendo ele no caso da JBS, enfim. Como é que o senhor está vendo o futuro e existe já uma definição sobre o futuro do senador Aécio Neves? Ele vai ser candidato, a deputado federal, quando se aventa ou não? Há outros que dizem que não, que ele se mantém firme na decisão de ser candidato à reeleição para o Senado. Olha, Vivian, o futuro do senador Aécio Neves só ele mesmo pode responder. Eu não tenho condições de responder por ele. O que eu posso te dizer é que o senador Aécio Neves tem uma vida política longa, disputou todo tipo de eleição, é um senador no exercício do mandato e ele terá do partido as condições para discutir internamente a sua candidatura. Se ele quiser ser candidato ao Senado, ele terá por parte do partido as condições de apresentar a sua candidatura, inclusive para que possa haver o julgamento popular do trabalho que ele tem, da vida pública que ele tem, dos mandatos que ele teve como deputado federal, como governador do estado e agora como senador. É legítimo que ele tenha esse espaço partidário para apresentar, inclusive no período de campanha, as suas questões e se submeter ao julgamento que para o político é o mais importante, que é o julgamento das urnas. Obviamente, todos nós estamos submetidos às questões legais e são questões diferentes, né? O ex-presidente Lula, por exemplo, talvez não possa disputar porque tem condenações judiciais. Não estou dizendo que políticos não têm que se submeter a elas. Todos somos iguais perante a lei e todos temos que responder. Mas estou dizendo a respeito dos cargos eletivos, dos cargos públicos, o julgamento popular se dá através do voto no processo democrático. E o senador Aécio Neves, que tem serviço prestado ao Estado, como governador do Estado, como deputado federal, como presidente da Câmara e como senador da República, ele tem o direito legítimo de apresentar o seu nome e que será avaliado pelo partido, como todos os outros nomes, e que posteriormente, sendo avaliado pelo partido, poderá ser avaliado pela população de Minas Gerais e caberá ao eleitor de Minas Gerais, de maneira soberana, julgar sua trajetória. Caso o senador Anastasia, afinal, resolva ser candidato ao governo do Estado, que papel teria Aécio Neves nesse trabalho de campanha? Como é que ele seria envolvido ou não seria? Não sei, eu acho que o papel do senador vai depender de qual papel ele se colocará no processo, né? Se ele for candidato ao Senado, o papel é um, se ele for candidato a deputado federal, o papel é outro, se ele não disputar nenhuma eleição, o papel é outro. Só o tempo poderá dizer isso, porque eu não sei qual papel ele se prestará. Eu não sei se ele se colocará como candidato a deputado federal, candidato a senador, se ele não será candidato, então acho que só com o tempo. Existe essa possibilidade? Olha, Vivi, é muito difícil responder pelas pessoas. Eu posso responder pelo meu mandato, eu posso responder por mim. Eu não posso responder pelo senador Aécio se ele será candidato ou não. É um colega de partido, é um senador pelo meu partido e é uma liderança importante do partido no país. Mas quem pode responder pelo futuro dele, se ele decidirá concorrer ou não, só ele mesmo. A janela partidária indo até dia 7 de abril, tem realmente a possibilidade de o partido perder quadros? O senhor mesmo estava se referindo que é uma movimentação, isso pode acontecer? Tem a possibilidade do partido perder e tem a possibilidade do partido ganhar. O PSDB, o PT, o PMDB, o PSB, o PDT, o PSL, Mas nesse momento o senhor sabe da movimentação que ocorre dentro do seu partido, não? Sei de todos os partidos estão se movimentando, né? E eu acho que o PSDB tem a possibilidade de perder deputados, como tem a possibilidade de ganhar deputados, como todos os outros partidos têm a possibilidade de perder e de ganhar deputados. Isso é muito natural do processo político e da legislação que nós temos no momento. O que eu entendo é que o PSDB hoje
tem a condição de ter a candidatura do senador Anastasia. E que, se ela for efetivada, o PSDB certamente será um dos partidos mais importantes do processo político em Minas Gerais, e a posição do PSDB em Minas Gerais será determinante, inclusive para a eleição nacional. Caso o senador Anastasia não seja candidato a governador de Minas, o PSDB também terá um papel de protagonismo, porque pouquíssimos partidos em Minas Gerais têm mais de 120 prefeitos, como o PSDB tem. Tem uma bancada de 8 deputados estaduais, de 7 deputados federais, de inúmeros vice-prefeitos, vereadores, uma capilaridade enorme, prefeito de Paracatu, de Unai, de Contagem, que é a segunda cidade mais importante do estado, vice-prefeito de Juiz de Fora, vice-prefeito de Ipatinga, prefeito de Poços de Caldas, de Governador Valadares, de Vespasiano. Enfim, é um partido muito robusto no estado e que certamente terá muita importância na eleição, tendo protagonismo na candidatura do senador Anastasia ou somando esforços a outros partidos, que é muito natural do processo democrático. Agora, esse ano tem algumas especificidades por conta da legislação eleitoral, né? Tem um tempo menor de TV, um tempo menor de campanha, ainda mais restrito por conta do que foi aprovado no Congresso. E a campanha nas ruas vai ser menor, o tempo de TV vai ser menor. Como é que isso afeta o partido? Apesar do partido ser um partido grande, como essas restrições afetam a legenda? Eu acho que afeta muito pouco o PSDB especificamente, porque muda para todo mundo. Quando você tem um processo que muda para todos, acaba não impactando individualmente num partido só. Se fosse uma mudança só para um partido, né, aí sim poderia ter um impacto maior específico. Então, o que muda na regra para o PSDB vai mudar para o PT, para o PMDB, para o PDT, para todos os outros partidos. Pessoalmente, aí, me abstendo da questão partidária, como parlamentar, como deputado, eu entendo que a mudança vai ser muito positiva. Nós já sentimos um pouco desse reflexo nas eleições municipais e já vimos o desdobramento desse reflexo durante os 2 últimos anos. Para quem faz política como eu faço, que é de pé no chão, caminhando, andando, trabalhando sábado, domingo, feriado, ano novo, Natal, Páscoa, todo dia, é um processo muito bom, porque ele te aproxima muito das lideranças políticas, ele traz para um debate político mais realista do que era o que acontecia. Mas o que mudou que tornou isso mais necessário, impôs mais isso? Vivian, tem a ver com financiamento de Vamos falar campanha? em português claro, e você foi no ponto decisivo dessa questão, financiamento de campanha. Hoje se fala muito menos em dinheiro e se fala muito mais em projeto político, e eu acho isso muito bom, porque o país precisa disso. Antigamente, quando você ia para uma cidade, era um leilão, porque eram candidatos financiados por empresas milionárias, com campanhas milionárias, pessoas jogando rios de dinheiro nas campanhas, e depois nós tivemos a oportunidade de ver, pelas operações que foram se desdobrando na Lava Jato, qual era a origem desse dinheiro e como as empresas privadas trabalhavam a doação desse dinheiro. Claro que nós não podemos generalizar, esse era o procedimento legal, receber doação privada não era crime, mas nós vimos como é que era o jogo. E estavam eleições muito financistas, onde lideranças do interior, às vezes prefeitos, às vezes vereadores, ex-prefeitos, focavam muito mais na discussão do custo da campanha, quanto a campanha vai custar na cidade, qual que é o investimento que o candidato vai fazer nessa cidade, qual que é o compromisso financeiro que o deputado tem para uma eventual candidatura daquele prefeito, para a candidatura dele de prefeito 2 anos depois. Hoje não. Hoje se discute a essência da política, grupo político, apoio político. Mas não é essa eleição que vai colocar realmente isso à prova? Nós já vimos isso nas eleições municipais, essas regras já valeram para as eleições municipais. Isso já foi assim, nós já tivemos nas eleições municipais, eleições de 45 dias, sem doação privada de campanha, e onde já começaram... Mas o universo é muito menor, né? Agora, quando a gente pensa que essas são eleições gerais, um estado desse tamanho, o país... Pelo contrário, nós tínhamos muito mais candidatos naquelas eleições do que nessa. Porque toda cidade você tinha eleição de vereador. Em todas as cidades nós tivemos eleições. Se nós temos hoje 77... Mas as eleições aí não são mais locais? Mas elas são locais multiplicadas por 853 municípios em Minas Gerais e por mais de 5 mil municípios no Brasil.
Então é o varejo que, quando somado, o número é muito grande. Então você pega uma cidade igual Belo Horizonte, só em Belo Horizonte nós temos praticamente o mesmo número de candidatos a deputados que nós temos no estado de Minas Gerais inteiro. Então veja quantas candidaturas são. Nós temos candidatos a governador, vamos ter 10 candidatos a governador, se muito. Nós tínhamos 853 municípios, cada um com pelo menos 2 candidatos. Agora, imagina o tamanho disso. Desculpe interromper, mas é só para a gente fechar aqui. Nós sabemos que os partidos e os políticos, como um todo, sofreram um enorme desgaste junto ao eleitor. Eu queria, só para fechar o programa, o que o PSDB pretende fazer para se reaproximar do eleitor, para buscar a confiança do eleitor? Aí eu não estou falando do PSDB, esse partido, mas todos, né? Esse é um movimento que tem que ocorrer nessas eleições. O que o PSDB pretende fazer? Acho que você foi feliz. Eu acho que não é uma questão individual. Eu acho que todos os partidos têm algum nível de desgaste. Alguns mais, é óbvio que os partidos que ocuparam postos importantes de governo, como PSDB, PT, PMDB, tiveram mais viabilidade e, por consequência, tem um desgaste junto à opinião pública maior. Mas esse é um desgaste da classe política. E acho que nós estamos passando por um momento de peneira social, onde a população terá a condição de acompanhar mais de perto. Eu tenho certeza que teremos eleitores muito mais próximos do processo eleitoral, acompanhando muito mais de perto, fiscalizando muito mais, militando muito mais, o que vai ser muito bom. Eu acho que o que qualquer partido tem que fazer, e eu defendo isso, obviamente, no partido no qual milito no momento, é se aproximar da comunidade, da população, ouvir as pessoas, dialogar com as pessoas e fazer campanhas onde a escuta será muito importante, onde ouvir o Brasil que a sociedade quer, ouvir o Brasil que a população quer, onde isso seja muito importante. E é assim que eu faço meu mandato e é assim que eu espero que eu possa construir a minha candidatura esse ano e é assim que eu espero contribuir com o meu partido para essa eleição. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Eu te agradeço, Vivi, muito obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o deputado João Vitor Xavier, ele é secretário-geral do PSDB Mineiro. Nosso assunto aqui, que rumos o PSDB vai tomar nessas eleições para o governo do Estado? Não há ainda um candidato definido. O campo político que o PSDB sempre liderou está dividido entre alguns nomes, nomes inclusive que nem são da legenda. Como é que será esse caminhar, que ainda tem muita, digamos, variáveis ainda para acontecer, até inclusive a questão da janela partidária, que vai até 7 de abril. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.